Aqui a gente temos os pratos que representam a peça. Qual é o significado? Por exemplo, aqui nós teríamos um prato chamado queará. A queará é o prato da representação dos objetos, que tem o seu simbolismo, o seu significado daquilo que aconteceu na época. Como nós não temos a queará, pode ser no prato da queará, pode ser montado dessa forma. Alguns têm o próprio pano de 3 encaixes onde coloca as matzá, que é os pães sem fermento. Se não tem, vai no guardanapo mesmo, como a gente está usando aqui. E aí a gente tem os recipientes aqui e os ingredientes. O primeiro que eu vou falar para vocês é o zeroa. Você lembra que eu disse para você? Você ainda não sabe, vai estar aprendendo agora. O zeroa. O zeroa é essa carne aqui, ó, tá? Pescoço do frango, alguns usam um braço do cordeiro. E o que é o zeroa, tá? O zeroa, o osso, ele celebra o sacrifício do cordeiro na época quando o templo estava erguido. Então, quando o povo ia celebrar a festa de Pêssah, que é a primeira festa, a maior, é uma das mais importantes da festa, um exemplo, qual que é o primeiro mandamento? Eu sou Adonai, seu Deus. O que mais? Eu sou Adonai, o seu Deus, ou sou o Senhor o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Não é isso o primeiro mandamento? Então dá para ver muito bem que o primeiro mandamento já está descrito a Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico, Pêssah, quer dizer passagem. Quando Deus passou por cima da terra do Egito, dando livramento a Israel e entrando dentro dos recintos da casa dos egípcios e matando os primogênitos, onde teve na última praga, da 10ª praga, a libertação do povo. Então, antes disso, Deus diz ao povo que eles matariam o cordeiro, assaria a carne do cordeiro e com seu sangue passaria sobre as regras da porta. Agora em Êxodos, vamos abrir aqui, ó, no capítulo 12, pois nessa noite eu passarei, a palavra passarei, Páscoa, Pêssah, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito, pois eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar a casa em que vocês se encontram. Quando vir, o servirá de sinal para marcar as suas casas. Passarei sobre ele, Pissar. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não ferirá vocês. Então foi isso que Deus fez. Tá? Então, o zeroa, né, o osso da perna, como eu disse para vocês, de um cordeiro assado, ele é o símbolo do sacrifício do cordeiro, a qual o sangue salvou a vida dos primogênitos de Israel. Né? Já nós, como judeus messiânicos, nós entendemos o significado mais importante desse símbolo, né? Sendo que é o próprio sacrifício de Jesus, o Mashiach, pela humanidade. Então o zeroa era o símbolo do cordeiro pascal, tá? O símbolo do cordeiro que deveria ser sacrificado e o seu sangue passado na verga das portas. Por que hoje nós não matamos o cordeiro? Porque a Bíblia mesmo diz que o nosso Senhor Yeshua, Jesus, é o nosso cordeiro. E o seu sangue, ele já é marcado dentro da nossa casa. Quando nós temos Jesus como o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia sobre a lei e a palavra de Deus, então nós já somos selados e protegidos para que o espírito da morte não entre dentro da nossa casa. E esse espírito da morte não é somente de matar, tirar a vida. É a morte espiritual, é a morte de afastamento de Deus. Quando a gente não tem uma conduta com Deus, quando a gente está totalmente afastado de Deus, é sinônimo de que há um espírito de morte nos matando aos poucos, espiritualmente afastando de Deus. É sinal que não temos o cordeiro na nossa vida. Mas por isso que nós estamos celebrando. Eu sempre ensinei e sempre falo, toda vez que nós temos que fazer algo para Deus, temos que ser feito de acordo com o que Ele ordena. Um dos primeiros mandamentos da festa é: e celebrarão as minhas festas, Levíticos capítulo 23. Vocês farão essas minhas festas e essas festas serão perpétuas, ou seja, serão para sempre. Enquanto vocês viverem, vocês celebrarão essas festas, para que a gente nunca esqueça que cada objeto desse, cada parte do que está na mesa aqui foi o que Deus fez ao nosso povo. Então é isso aqui, ó. O primeiro, acabei de falar, é o zeroa, que quer dizer o cordeiro, o sacrifício que nós lembramos hoje que foi que Jesus fez, como o cordeiro que Deus mandou o povo matar, assar e comer para que fossem protegidos, né, da morte ali na história. Agora vamos falar do maror. O maror, que é chamada de endívia ou
podia ser a alface romana, uns usam alface romana, outros usam a endívia. Ela nos lembra da amargura do povo sobre a escravidão na terra do Egito. E hoje nós também compreendemos, através dela, o quão são amargos as pessoas que não têm Deus, porque vivem escravas do pecado. Então, da mesma maneira que essa plantinha aqui, ó, eu vou falar uma coisa mais ainda interessante para vocês. Tem umas passagens bíblicas que ela vai dizer que toda vez que você matasse um cordeiro ou um pombo, depois do sacrifício para o pecado, o sacrifício de oferta de paz, de culpa, você pegaria uma folha de ísopo. A folha de ísopo é até maior que ela. Você pegaria essa folha serviria como um pincel. Você molharia no sangue do animal morto e aspergeria sobre a pessoa para ser purificada do seu pecado. Está entendendo? Para ela se tornar pura quando ela estivesse impura. Então, ele também representa o ísopo. Então, o maror, a erva amarga, lembra-se daqui o quê? O que nós lembramos dela? Da amargura do povo quando estavam escravos no Egito. E o que faz lembrar-nos hoje? Da amargura do ser humano quando não tem Deus e Jesus como teu Senhor, na escravidão do pecado. Para vocês estar aqui hoje comigo, para nós estarmos aqui, é sinônimo de que nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Não somos escravos do pecado. Pelo contrário, como Paulo dizia, sou escravo de Cristo. Prefiro ser escravo dele, com certeza. Tá? Então, esse é o significado do maror. O Hazeret, o carpaz, que é o símbolo do carpaz do ísopo, que lembra-se que nós temos o sangue do cordeiro sobre a nossa casa para proteger e afastar o pecado, assim como a escravidão. E temos o Hazeret, que lembra-se da amargura, que por isso que nós comemos ele, e quando a gente fomos comer, cortamos um pedacinho, molhamos aqui na água com sal e mordemos um pedaço. Por quê? Porque a gente tem que sentir o que eles sentiram naquela época, a amargura. É ruim, é amargo, tem que sentir. E o pior não é nada. O bom é que a gente só ao menos estamos fazendo uma representação. A gente apenas só está cortando e comendo. Ah, é ruim. Pensa, o ruim era o pior do que eles estavam passando lá no Egito. Trabalhos forçados, trabalhava todos os dias, eram humilhados, e os que já não tinham mais força de trabalhar eram mortos. Isso é o pior. Hoje não. Hoje aqui para nós está fácil. A gente só está fazendo uma representação daqueles que deram o seu sangue para hoje eu aqui como servo de Deus, um judeu, diante de Deus e junto com vocês estar vivo para fazer essa representação para a glória do nome do Senhor. Então, essa é a grande diferença. Então, temos aqui o Zeroa, que é o cordeiro pascal, que se lembra o sacrifício, né, do cordeiro que era morto no Egito para que fosse alimentado antes da saída do Egito, assim como o sacrifício de Jesus. Temos o maror ou o hazeret, que é uma raiz forte, que poderíamos comer, que pode ser, alguns fazem com batata, outros fazem até com cenoura. Nós estamos fazendo com a cebola, que é bem mais forte, tá? Que lembra da amargura da escravidão na terra de Israel, como o povo sofreu. Hoje, como também lembramos da amargura da escravidão do pecado, que seremos libertos e somos libertos. Temos o carpaz, que é a erva verde, que ela representa uma nova vida. Tá? Então ela representa o ísopo, como eu disse, que aplica o sangue nos umbrais das portas do povo de Israel no Egito. Então, hoje eu não preciso pegar e passar no sangue e passar na verga das portas, nem muito menos borrifar sobre nós, pelo contrário. Hoje a gente só está usando ela aqui para lembrar que nós temos o nosso Messias, o Mashiach Jesus, como o nosso Senhor, que nos está dando uma nova vida. Lembra quando a gente fala do batismo? Ser uma nova criatura? Então tem essa história aqui, a gente lembramos, né? O ser nova criatura é isso. A gente deixa nossas velhas naturezas e vidas lá para trás, culturas antigas, coisas que não são de Deus, para viver uma nova cultura. Isso aqui é uma nova vida. É uma nova cultura. Hoje nós somos um povo de Deus que fazemos um sacrifício ao Senhor. Alguns já perguntaram, falaram para mim o seguinte: pastor, para que nós precisamos celebrar uma festa dessa, fazer uma representação dessa? Para que precisamos fazer isso, sendo que isso é só simbolismo? Exatamente. Como é que eu entendo o que o Senhor Yeshua fez por mim, que Jesus fez por mim? Como é que eu entendo os projetos de Deus na minha vida se eu não embarco para dentro da representação? Se eu não pratico
toda fé sem prática, sem obra é o quê? Morta. Então nós temos fé e obra. Para eu fazer isso aqui, tem que ter fé, não tem? Então, temos que celebrar a bênção do Senhor da maneira que é para agradar ao nosso Criador. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Deus precisa de ouro? Sim ou não? Não. Deus precisa de prata? Não. Deus come? Deus bebe? Não. Deus cansa? Aí a pergunta, então o que dará o homem ao Senhor? Obediência. O que daria eu ao Senhor se tudo é dele? E mesmo sendo dele, ele não precisa usar porque Deus é Espírito. Então o que eu faço? Só louvo? Só honro Deus com a minha boca? Isaías capítulo 29, versículo 13 está bem escrito. Esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Porque seguem doutrinas e ensinamentos de homens, e não os meus. Então eu pergunto, Deus só quer a sua fé? Deus só quer a sua adoração? Ah, só basta eu falar glória a Deus e eu lembro. Só basta eu aceitar e crer que Deus é o meu Senhor, é o que enviou Jesus para me salvar e que Jesus é o meu Salvador. Já está de bom tamanho? Não. Deus não precisa do meu ouro e da minha prata. Então eu vou usar meu ouro e minha prata para transformar numa festa dessa para lembrar do que ele fez lá atrás. Sabe o que Deus ama? Ser lembrado. A gente não gosta de ser lembrado no nosso aniversário? Se chega o nosso aniversário e você esquece, vai esquecer o aniversário da esposa. Esquece o da tua. Ela não vai falar nada no dia, mas no outro dia vai dizer, meu aniversário foi ontem, sabia? E aí? Você fica sem graça, a esposa fala, pois é, se não lembra porque eu não tenho importância. Imagina o que Deus pode falar. É pior ainda. Deus disse, eu sou Deus, eu criei. E eu disse para vocês em Levítico, celebrem as minhas festas, porque nelas está o feito de Deus. Se a gente não celebra, a gente está fazendo o quê? Esquecendo de Deus. Não estamos dando importância àquele que todos os dias do ano inteiro a gente diz que ama, que serve, que busca. E quantos irmãos dizem isso? Ah, eu sirvo a Deus. Ah, eu busco a Deus. Ah, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Será? Será que estão fazendo isso para mostrar? Então a gente estamos fazendo. Mesmo se não tivesse condições, e ó que eu não tive tantas condições, mas o pouco da condição que eu tive e que Deus me deu a bênção, nós estamos aqui participando. Eu, o Vitor, que me ajudou a ter nessa obra, mais tarde tem lá um cordeirinho assado bom aí. Então é isso. Vamos lá. O Haroset, essa pastinha que vocês estão vendo aqui, ele é um doce de maçã, tá? Com nozes, pera, batido com vinho, tá bom? O que lembra isso aqui? O Haroset, que cor? Ó? Ele é uma cor marronzada, não é? O que ele lembraria a gente? Vocês conseguem chutar? O que pode lembrar? Sangue. Não. Terra. O barro. O barro. Não é uma cor de barro? E antigamente o que eles faziam com barro? Transformava em tijolos. Para construir o quê? Construir tudo que o faraó mandava. As pirâmides. Sabia que aquelas pirâmides do Egito, quem construiu foi os judeus? Escravizados pelo faraó? Todas as pirâmides que estão até hoje. Foram eles que construíram, é isso? Então isso aqui lembra dos barros que eles tinham que forçadamente construírem. Com as argamassas que tinham para poder fazer o que o faraó mandava. E nós podemos ver, a gente lê isso aqui. Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz assim. Então subiu um novo rei no Egito. Ele não sabia nada a respeito de José. E disse ao seu povo, vejam, os descendentes de Israel tornam-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Venham, usamos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a se multiplicar em caso de guerra. E eles podem aliar-se aos nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. Por isso impuseram capatazes para oprimi-los com trabalhos forçados, escravidão. E eles construíram para o faraó cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Até que os egípcios ficaram com medo do povo de Israel e os fizeram trabalhar sem descanso.
Por isso que Deus sempre nos deu hoje no Shabat um descanso. Tornando-lhes a vida amarga. Viu? Maror. Tornamos a vida amarga com trabalho árduo. Procurar argila e fazer tijolos. Todos os tipos de trabalho do campo, em todos os trabalhos duros. Não foram misericordiosos com eles. Agora vamos falar sobre a Betzá. O que é a Betzá? A Betzá é o ovo. Ele é encontrado em muitos pratos do Seder de janta de Pêssah, que ele simboliza a vida, tá bom? Ele simboliza a vida e representa a oferta voluntária que era oferecida no templo na época de paz, chamada Vashelamim, que era trazida todos os dias da Moab, ou seja, na hora marcada durante a existência do templo em Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. Então, o ovo, a Betzá, como eu disse, no aramaico, Beilah, quer dizer desejo. Então o povo, quando via os feitos maravilhosos que Deus operava, os milagres, o perdão dos pecados, eles eram purificados das doenças, das lepras, então eles ofereciam uma oferta ao Senhor. E como eles ofereciam as ofertas? Levava um animal ao templo. Levava um animal ao templo e o sacerdote assava aquele animal. Matava, comia e ele comia uma parte também, como oferta de paz. Tá? Essa oferta de paz que nós falamos, que era no horário Moad, Moedim, que era chamado de Minhá, a oferenda da tarde, que eles ofereciam como ofertas ao Senhor, pelas bênçãos que Deus concedia. Então nós temos toda a representação aqui hoje, tá bom? Nós temos, como falamos, o Zeroa, o sacrifício, a Betzá, a oferta que oferecemos a Deus, temos o Maror, que é a amargura de estar escravizado pelo pecado, o Karpas, que nos leva a lembrar de uma nova vida, que representa uma nova vida que recebemos do Senhor, saindo da escravidão agora para a liberdade. Temos o Haroset, que é a argamassa, que lembra quando o povo sofreu como escravo fazendo argamassas e tijolos para poder manter o Egito de pé como escravos. E tudo isso junto com a Matzá. Por que a Matzá? A Matzá é um dos pontos mais importantes que eu queria até entrar. Tem a Matzá aqui, olha que coisa boa, bonitinha. O que é a Matzá? É o pão sem Fermento. Sem fermento. É o pão sem fermento. Esse é um ponto muito interessante aqui do estudo agora para a gente fazer antes a oração. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 8 está escrito o seguinte: livrem-se do fermento velho para que sejais novas massas e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com um fermento velho e nem com um fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então olha o que Paulo diz: celebremos a festa sem o fermento. Por isso que o ponto crucial da peça é a retirada de todo o fermento da casa. Retiramos todos os fermentos, não pode haver fermento na casa. Aí a pergunta: será que está escrito isso na Bíblia? Esse será um dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma festa ao Senhor, de geração em geração. Eu faço hoje, vocês farão amanhã com a sua família, vocês também. Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. O que é perpétuo? Eterno, para sempre. E ele diz: durante 7 dias vocês devem comer matzá. No primeiro dia, removam o fermento das suas casas, pois quem comer hametz, ou seja, pão com fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. O fermento, ele simboliza o quê? O pecado, o atraso. Quer dizer, o fermento, ele simboliza o pecado, o atraso ou o tempo. Se você juntar pecado, atraso e tempo, o tempo, ele é ligado à nossa vida. O atraso também pode ser ligado à nossa vida. Por isso que existe a frase atraso de vida. E temos também o pecado, que é atrelado à nossa vida. O salário do pecado é a
morte. Mas o dom gratuito do Senhor Deus, através de Jesus, é a vida eterna. Então, para nós termos a vida eterna, a eternidade, viver para sempre com Deus e ligado com Deus, nós temos que ser como esse pão, sem fermento. Agora, por que lá no Egito Deus mandou eles comer o pão sem fermento? Porque se eles esperassem o pão fermentar, ia demorar muito. E se demorasse, eles seriam pegos pelos egípcios. Seriam presos, mortos. Então, para que não fossem mortos e não perdessem a promessa que Deus nos prometeu os livrarem da escravidão, Deus disse, façam pão apressadamente. Eis como vocês, no versículo 11, eis como vocês devem comê-lo. Como que a gente vai comer? Lombos cingidos ou cintos apertados, sapatos nos pés e cajado e vara na mão. Vocês devem comer às pressas, rápido, pois esta é a Páscoa do Senhor. Então nós temos todos os significados e o simbolismo. Nós temos todos a celebração, todos os significados. Entendemos agora o que é a bênção do Senhor, o porquê é tão importante cada significado. E agora vamos participar da peça em oração sobre a bebida do vinho, do suco de uva e dos alimentos. Mas antes disso, para vocês verem, aqui tem 3 pãezinhos. Vocês estão vendo? Tem 3 matzá aqui, uma em cima da outra. Qual é o significado dessas 3 matzá? Essas 3 matzá, ela simboliza as 3 castas do povo judeu e da linhagem de Israel. A primeira é o Kohen, sacerdote. A segunda é Levi, tá bom? A tribo de Levi. E a terceira, Israel, tá bom? Cada pão representa um deles. Sacerdotes, levitas e Israel. Êxodo capítulo 6, versículo 6 ao 7 diz: Eu sou o Senhor que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. 4 coisas. Então, um dos 4 copos simboliza o copo de Eliá, que é enchido com vinho e é bebido também. Mas, vamos lá. Então eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei debaixo da carga dos egípcios, vos livrei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo, e eu vos tomarei com meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que o Senhor, sou o Senhor vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas dos egípcios. Então, durante o Pessa, aqui, celebramos essa promessa da redenção, tendo em vista a liberdade que temos de realizar essa história, que é a Haggadah de Pessa. Agora vamos fazer o Kadish. Tá? O que é o Kadish? O Kadish, o Kiddush, nós fazemos também no sábado, lembra? O pão e o vinho. Nós faremos aqui o Kadish. Você lembra, né? O Kiddush, o Kadish, que é o sangue, que foi o elemento de livramento dos filhos primogênitos dos hebreus, onde nós vamos participar agora, que é o cálice da santificação. Por isso, nós, antes de participar, nós vamos bendizer o nome do nosso Criador, vamos bendizer, antes de participar do cálice agora do Kadish, que é o Kiddush, antes de participarmos, nós vamos bendizer em uma oração o nome do Eterno, né, que nos propôs essa bênção na nossa vida. Bendito sejas tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da vide. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, que nos escolheste dentre todos os povos para fazer uma nação de sacerdote diante de ti. Em amor nos tem dado, ó Eterno, nosso Deus, um Shabbatot, um descanso e festas para nos alegrarmos. Nós te agradecemos pelas festas dos pães asmos em memória do seu dom de liberdade e livramento do Egito. Tu nos tem dado o nosso maior presente em nossa libertação do pecado, através da salvação em Jesus Cristo. Pois bendito, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste vida e que nos sustentaste e nos trouxeste até esta data. Vocês vão pegar com a mão direita, passa a esquerda e apoia a mão aqui embaixo. Tá? E nós recitamos assim, ó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amém. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste por seus mandamentos e nos deste do fruto da vide
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Lembrando, por que nós tomamos o primeiro cálice? Porque o cálice do Kiddush ele abre-se para lembrar o sangue do Cordeiro que foi passado nas vegas, onde nós somos selados. Lucas capítulo 22, versículo 17 a 18, lembramos também, quando Jesus começou o jantar de Páscoa, ele ajuntou seus discípulos, tomou o cálice e disse: tomai, reparti entre vós, porque vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então ele disse: participai, pois este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é repartido por vós. Fazei isso todas as vezes que fizerem, façam em memória de mim. Por isso que nós estamos participando desse primeiro cálice. Capítulo 13, no versículo 21. No versículo 21 até o 27. Você quer ler, Daiane? Pode ser? Lê. Depois de dizer isso, Yeshua, em angústia profunda de espírito, declarou: sim, eu lhes digo que um de vocês me trairá. Os talmidim se entreolharam, completamente aturdidos. A quem ele se referia? Um dos talmidim, a quem Yeshua amava de modo especial, estava reclinado ao lado dele. Simão Kefa lhe fez um sinal e disse: pergunte sobre quem ele está falando. Esse talmide se apoiou no peito de Yeshua e lhe perguntou: Senhor, quem é esse? Respondeu Yeshua: é o pedaço de matzá. Deu-o a Judá, Judas de Iscariote, né? Assim que Judá pegou o pedaço de matzá, o adversário entrou nele. O que você está fazendo, faça depressa, disse-lhe Yeshua. Isso aí. Perceberam que na hora da ceia, como que era a mesa na época? Não era dessa forma. Não era aquela mesa europeia que aparece naquela imagem de Michelangelo. Mesa grande, quadrada, não. Era uma mesa em formato de U, sem perna, deitada, encostada no chão. E para comer nela, teria que sentar no chão e se reclinar sobre ela. A Bíblia vai dizer aí que João, o amado, reclina-se sobre Jesus. Por que reclinar? Era o modo de que os judeus comessem. Existe uma história, e é fato real, que depois que o povo foi libertos, eles passaram a comer e praticar peça, e toda vez que fosse comer, comia reclinados. Por quê? Porque naquela época só comia reclinado quem era senhores de terra, quem não era escravos, quem era libertos. Tá entendendo? Quem era libertos comiam reclinados. E poderiam molhar no molho sua maçã, seu pão, seu alimento seco e comer. Escravos não podiam molhar. Na época, escravos comiam pão, por isso que Deus está escrito que vocês comeriam o quê? Pão sem fermento. Aqui, ó, seco. Porque eles ainda eram escravos. E na história, na época, se um escravo fosse pego comendo qualquer coisa, qualquer pão, ou tipo de bolos, asmo, pão, bolacha seca, molhada no molho, eles podiam ser presos e chicoteados. Porque não poderiam. Era só homens livres, libertos que poderiam comer. Então o que eu estou querendo dizer? Que Jesus, na noite que estava fazendo a Páscoa, eles estavam como? Sentados? Reclinados. O que Jesus estava querendo dizer para nós ali? Vocês estão agora libertos. Deu para entender? Por isso que agora, toda vez que nós comermos, você também agora, você vai sentar aí, nós vamos comer, vocês vão pegar o carpaz, um pedaço dobrado dessa forma, vai molhar aqui, vamos mordê-lo, comê-lo, inclinados desta forma ao lado esquerdo do nosso corpo. Porque isso aqui o que? Representa a libertação. Representa que nós somos livres, nós somos libertos. Nós somos donos de nós mesmos, tendo Deus como nosso dono. E hoje nós temos o privilégio e o direito de comer o que quiser, beber o que quiser, ter a terra que nós quisermos. Isaías capítulo 2 está escrito: se vocês me ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra. Então nós somos libertos hoje. Olha que coisa linda. Jesus se reclinando na mesa de Páscoa com os discípulos, e eu não entendia por que eles estavam reclinados. Agora eu entendi que Jesus está querendo dizer, como reclinados, porque agora vocês não são mais caudas, vocês são cabeças, vocês são libertos. Hoje você tem vida de verdade, hoje você tem vida, ela tem vida, ela, eu, elas.
Hoje nós temos vida de verdade através de Jesus. Amém. Amém? Então vamos pegar, segura o seu. Então esse é o carpaz. O carpaz agora, antes de comermos, nós reclinamos sobre o nosso lado esquerdo, não precisa se inclinar tanto para cair, só um pouquinho, tá bom? E cantamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei brit hadam beshem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e do universo, Criador do fruto da terra, que nos deste em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Nós temos agora a matzá, tá? A matzá é o seguinte, uma coisa muito importante ela. Bom, veja bem, eu vou tirar do meio, tá bom? Tento quebrar uma parte pequena, formando um re. Essa parte pequena eu vou deixar aqui, antes de ler e fazer a leitura aqui. Essa parte eu vou quebrar em 3. Lembrando que esses 3 representam quem? Correm, sacerdotes, Levi e Israel. Também representa Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 pais da herança da promessa divina eterna. Tá? Lembrando também que lembra-se Gênesis capítulo 18, que lembra quando os 3 anjos apareceram a Abraão, e Abraão deu uma ordem dizendo para Sara, Sara, vai e prepara 3 medidas de farinha para esses anjos, que é 3 pães. E aí os anjos foram lá, né? Chegaram até a casa dele, comeram com ele, falaram tudo que haveria de acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra, depois acenderam-se ao seu trabalho. Então aí a gente faz o quê? Pegam para mim esse pão, eu embrulho, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa, cada um pega um pãozinho agora, tá? Pega um pãozinho aí. Pega um pãozinho. Isso. Pega um pãozinho. Espera aí que aí é muito para todo mundo. O pão. Por que eu quebrei esse pão e escondeu? Vou explicar para vocês. Existe uma palavra no grego chamada afikomã. O que é o afikomã? A palavra afikomã no grego quer dizer aquele que vem depois. Ou aquele que está para vir. Jesus disse assim, eu sou o pão que desceu do céu. Não é isso? Eu sou o pão verdadeiro. O pão que desceu do céu. O maná. O povo comeu maná no deserto, mas o verdadeiro pão só quem dá é Deus, que é quem? Seu filho, Jesus. Por isso que Jesus ele se coloca como o pão. Pão sem fermento. O puro pão. Tá? A palavra afikomã, aquele que está para vir, nos remete que depois da festa, no final de Pêssah, a gente come esse pão, lembrando dele. E o que Jesus disse em Lucas capítulo 22? Eu estou ansioso para participar dessa ceia com vocês. Mas digo a vocês que não tomarei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Nos últimos dias. Então Jesus colocou como um afikomã, aquele que vem depois, aquele que está para vir. Olha que mais mensagem interessante. Então ele está para surgir. Jesus veio uma vez, vai retornar a segunda. Então ele está para vir. Então por isso que nós guardamos esse pãozinho, escondido. Disso surgem as perguntas das crianças, que diz, Mar nishtanar halayla hazer mikol halilot, ou seja, por que esta noite é diferente de todas as noites? As crianças perguntam isso em Israel. Vocês dizem, por que essa noite é diferente de todas as noites? Nós respondemos, Shebehol halilot en anur matbilin afilu pahan haichat halayla hazer shetem peamin, ou seja, porque esta noite é diferente de todas as outras noites, pois em todas as noites nós mergulhamos alimentos sequer uma vez, porém nesta noite mergulhamos 2 vezes. Depois vem a outra pergunta. Shebechol halelot anur cholim hametz ho matzah halal hazer ulu matzah. Ou seja, por que em todas as noites comemos hametz ou matzah, porém nesta noite apenas matzah? Então é respondido, porque em todas as noites comemos diversas verduras, porém nesta noite somente ervas amargas. Quarta pergunta, por que em todas as noites, as crianças perguntam, por que em todas as noites comemos sentados ou reclinados? Porém nesta noite todos nós comemos reclinados. E a resposta é, porque em todas as noites comemos sentados ou reclinados, porém nessa todos devemos reclinar.
pois somos libertos. Não tivesse ele nos tirado e a preparação para a nossa redenção no Messias não teria a plenitude do tempo ele veio. Ou seja, então Deus mostra que nós éramos escravos, mas hoje não somos mais. Comemos reclinado porque somos libertos. E se Deus não tivesse nos tirado nossos antepassados do Egito, hoje nós estaríamos vivos para receber Jesus Cristo como nosso eterno Salvador para a vida eterna. Então isso que é as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Vamos lá agora para encher o cálice mais uma vez. Êxodo capítulo 12, versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos, para todo o sempre. Pois essa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei os primogênitos dos homens da terra e também todos os animais do Egito. Executarei juízo contra todos os deuses do Egito, pois eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar a casa em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre vocês. E quando eu ferir a terra do Egito com golpe mortal, e vocês não serão feridos. Então essa é a passagem que nós lemos sobre a morte dos primogênitos. Então nós dizemos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafem. Amém. Bishem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da vide, que coloca sobre a nossa mesa, através do nome do teu Filho, Jesus Cristo. Tomamos o tempo, Jesus. Peguem as suas matzá na mão, bênção sobre o pão. Pegando o pedaço de pão agora, a matzá, nós vamos fazer uma brachá, uma bênção. E a bênção cantada que Israel canta diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem micharetz. Amém. Bishem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, ó eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do pão da terra que nos deste em nome do Senhor Jesus. Nessa hora nós comemos o pão em nome do Senhor. Esse maror representa nós. Ou seja, amargo, azedos, pessoas que vivem no mundo. Hoje, antes de comermos, nós molhamos nessa água, com sal, comemos. Por quê? Para quem não sabe, essa água com sal ela representa as lágrimas do povo. Tanto que o povo chorou quando estava aprisionado, sofrendo, iam dormir com fome, já pensando, amanhã eu terei que acordar mais uma vez e trabalhar forçadamente, já não aguentando, talvez até doente morrendo, sendo obrigado. Alguns eu acredito que às vezes até podia orar ao Eterno dizendo: Senhor, me mata, tira minha vida porque eu não aguento mais. E o que a gente às vezes acontece na nossa vida no dia a dia? Às vezes nós mesmos entramos em algumas situações da nossa vida, a gente fica decaído, triste, algumas situações que nos aprisionam, que nos traz amargura. Você imagina aí o que você já deve ter passado ou está passando, o que passou, que te trouxe tanta amargura que você chegou a dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa amargura. Eu preciso de uma mudança. E aí eu te pergunto, vocês estão aqui agora? Sim. Estão vivos? Sim. Estão participando disso aqui? É que a peça? Sim. É sinal que Deus tirou aquela amargura. Sinal que Deus visitou você, te deu a chance de estar aqui de pé, participando, mostrando que Ele ainda é Deus, que Ele faz milagre na nossa vida. Amém? Então participamos agora do maror, que é essa raiz forte, a erva amarga, que lembra-nos dos amargores da escravidão no Egito e também deve nos lembrar da escravidão do pecado, que é a mais sofrida para quem vive ainda no mundo do pecado, que nós estamos saindo agora. Então quando vocês comerem, é amargo, mas lembre-se do seguinte: na hora que vocês morderem, você fala: isto é um sinal de que eu estou saindo da amargura do pecado. Não há pecado mais em mim. Jesus Cristo me lavou pelo teu sangue enviado através do Deus de Israel. Amém? A bênção que nós dizemos é: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al achilat maror. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que santifica nossas vidas com os seus mandamentos e nos ordenou acerca do comer o maror para a glória do teu nome. Então, mergulhamos no maror e morremos. Agora temos o Haroset. Vamos participar do Santo Haroset.
O Harosset é essa mistura que nos faz lembrar de maneira muito boa da doçura da nossa redenção, onde nós mergulhamos agora um pedaço de matzá, que é o pedaço do pão fermentado. Porém, então essa matzá a gente agora mergulhamos no Harosset, junto com a erva, e comemos. Para lembrar que depois da escravidão, depois da amargura do pecado, como somos libertos, agora vem a doçura. E quem disse que a gente não tem uma vida doce depois que aceita Jesus como nosso Salvador? Não é verdade? Você sentiu isso no dia do batismo. Então, nós temos isso agora. Nós temos a doçura do Senhor, que nos mostra que por mais que sofremos, o que está escrito em Êxodo? Quanto mais o povo era oprimido, mais eles cresciam. Então, quanto mais sofremos opressão do adversário, quanto mais sofremos opressão do inimigo, de Satã, mais Deus nos faz crescer. Essa é a doçura que Deus nos concede. Quem um dia poderia acreditar que nós chegaríamos aqui. Estaríamos de pé de tanta luta que já passamos. Isso é a doçura para participarmos. Essa é a mistura que nos faz lembrar dessa bênção que o Senhor nos concede. Peguem o seu afikoman, aquele que estava para vir. O que eu acabei de dizer para vocês? Depois da amargura, depois do pecado, depois que passamos por essa tribulação e aceitamos Jesus, vem o quê? A doçura, a bênção. E por que nós agora pegamos o afikoman e comemos? Porque Jesus é o afikoman. Jesus é o pão que desceu do céu. É aquele que nos traz doçura. Então nós temos ele como nosso Messias. Sem dúvida. Jesus sempre será o nosso Messias. E o Deus Israel, o nosso único Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Então, olhamos o nosso pão. Podem olhar aqui. Baruch Atar Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem micharetz. Amém. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do pão da terra, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que declarou aqui que o seu corpo é partido por nós, a nossa doçura. Amém. Morde um pedaço. Agora vamos encher o nosso cálice, fazer terceiro cálice. E esse terceiro cálice é o cálice chamado cálice Hillel. Louvamos a Deus agora, entoamos um louvor que eu mostrarei aqui. Vamos lá. Esse cálice é conhecido como cálice da redenção, onde se diz Baruch Atar Adonai Eloheinu melech haolam ore pri agafe. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá do fruto da vide através do nome do seu Filho Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Salmo 113, o livro de Salmos é um salmo de cântico, onde agora vamos louvar e entoar o cântico ao Senhor, que está escrito dessa maneira, depois de participarmos do vinho, do terceiro cálice, que é o cálice do Hillel, nós entoamos essa canção em hebraico, que está assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o opoente, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o sentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Deus é fiel. Esse é o Deus fiel. Faz mulher estéril ter filhos. Pega o pobre e o necessitado do monturo, do lixo, e faz sentar no meio de príncipes. Vocês creem que Deus exalta a nossa vida dessa maneira? Amém. Deus vai levantar a nossa vida dessa maneira. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um chamado na vida de vocês, a colocar vocês no meio de príncipes. E sabe o que é um príncipe? Os principais desse mundo. Pessoas que vão depender e precisar de vocês, que Deus vai usar vocês para colocar no meio desse povo, para saber o quanto Deus usa e abençoa a vida de vocês. Assim como fez com Davi. Davi foi colocado no meio de príncipes, comandantes, chefes de exército, e depois foi para onde? Braço direito do rei Saul. E melhor, se tornou
o maior rei de Israel. Então é assim que Deus faz e levanta o pobre necessitado do mundo todo. É assim que Deus abençoa. Amém? E agora vamos participar do quarto copo. Malaquias capítulo 4. Vamos ler? Aleluia. Essa é Glória a a Deus. parte maravilhosa. Então nós vamos participar agora do cálice, o quarto vinho, fazer o encerramento final. Mas antes de encerrar, nesse quarto cálice, Malaquias capítulo 3, está escrito dessa forma. Vejam, envio o meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim, e o Senhor a quem procuram chegará de modo repentino a seu tempo. Sim, o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinador, como um fogo da refinação. Ele se sentará testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para que possam trazer ofertas ao Senhor de forma correta. Assim a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos passados. Então ele está dizendo que o Elias virá e aplainará os caminhos. E o que Jesus disse lá em João? Que saíste a ver no deserto? Saíste a ver homens luxuosos com roupas de finas vestes? Não. Pelo contrário. Jesus ele fala que João Batista, na representação da pessoa de Elias, era aquele que viria para aplainar os caminhos. Por isso que Jesus fala que João Batista veio o quê? Batizando, dizendo: convertam-se, aplainai os vossos caminhos, para que o anjo do Senhor apareça. Lembra na festa dos tabernáculos? Eu vou colocar no vídeo as passagens para quem estudem. Os discípulos, os irmãos de Jesus chegaram e falaram assim: já que você é o Messias, como diz, por que você não se revela logo? No dia da festa dos tabernáculos, Jesus falou assim: a minha hora ainda não chegou, a hora de vocês é todo momento, mas a minha ainda não. Jesus ele vai aparecer no último dia da festa. De repente Jesus está lá na porta do templo. Ele se levanta e diz assim: quem tem sede que venha a mim e beba. Na última hora Jesus se apresenta. Ele diz: chegou o tempo. Chegou o tempo da purificação. Chegou o tempo de Israel agora ser um povo escolhido. Vocês gostariam de ser um povo escolhido de Deus? Então vocês já são um povo escolhido de Deus. Nós somos povos escolhidos de Deus. Então agora é a hora de a gente dar lugar na presença de Deus. Se encher com o poder de Deus, com a presença de Deus e saber que Deus agora opera maravilhosamente na nossa vida. Então agora vamos participar do cálice de Elias. Aleluia. O último cálice. O cálice daquele que viria. O mensageiro do Senhor que nos abençoa. Então vamos participar agora do cálice. O último. E assim finalizar a nossa oração. Agora participamos desse cálice, desse copo, o cálice de Elias. Eis que Deus disse através da boca do profeta Malaquias capítulo 3, dizendo: eis que envio o meu mensageiro diante de vós, a qual preparará os vossos caminhos, e de repente surgirá ao vosso templo o anjo do Senhor ao quem vós procurais, aquele que tanto vocês desejam, e ele virá sobre vós. Então eu profetizo que agora vamos participar desse cálice. E após nós bebermos, nós concretizamos que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de nossos pecados, aonde através de João Batista, que trouxe a remissão, o batismo que hoje fazemos, temos Jesus Cristo para nos remir. E agora internalizamos esse poder de Deus dentro de nós. Quando nós bebemos agora, nesse momento, eu digo com toda a fé e certeza do que eu estou dizendo, do que eu já senti e participei. Vocês sentem internalizar o poder de Deus sobre vocês. O poder de Deus vai manifestar sobre vocês. Amém. E vocês vão saber que agora há glória do Senhor. Há uma manifestação e uma alegria. No final da festa de Pêssah, nós profetizamos que até anjos manifestam. Porque é o momento que os anjos dizem amém. Quando eles dão amém, é glorificado Deus e nós somos honrados nessa terra. Então participamos agora e dizemos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira do fruto da vida e coloca sobre a nossa mesa através do teu Filho amado Jesus Cristo e nos concede esse vinho, essa bebida, este suco como um símbolo do sangue, remissão, purificação e manifestação do teu Espírito e poder em nossa vida, para podermos operar prodígios, sinais e maravilhas nessa terra, sendo usados em o nome de Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agora finalizar, para a gente finalizarmos. Participamos dessa Santa Ceia maravilhosa, com símbolos, reconhecimentos, ensinos do Senhor, entendendo por que reclinamos sobre a mesa, somos libertos, somos salvos, né? Para a honra e a glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Então agora fechem os olhos, vamos orar e entregar ao Senhor este ceder, esse kiddush, este Pessah que passou e agora aguardamos no ano que vem. Mas para antes de orarmos, nós dizemos dessa maneira. Vou dizer, vocês vão repetir no hebraico comigo e depois vamos repetir na língua portuguesa. Vamos lá. Leshanah, Rabá, Bi Yerushalayim, no próximo ano, em Jerusalém. Aleluia. Amém. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo. Louvamos ao teu nome no final dessa peça, meu Pai, que aguardamos ansiosamente durante esse ano. Obrigado por participarmos e fazermos parte, meu Pai, do sangue, do corpo, do Cordeiro, da libertação, da saída da escravidão agora, meu Senhor, para uma terra que manda leite e mel. Obrigado por ter trazido a nossos antepassados, nossos povos, libertando das mãos dos seus inimigos, dos cativeiros, meu Pai, daqueles que o odiavam vendo acima deles, aqueles que pensavam que seria por cauda se tornou cabeça, aqueles que seriam malditos se tornaram benditos ao entrar, ao sair. Bendito se fosse e foi as suas amassadeiras, a sua terra, a sua casa, a sua família. Bendita é a minha casa, a minha família, meus irmãos, o meu povo que está em tua presença. Pai, eu ponho nas tuas mãos os meus filhos, a minha família, ponho nas tuas mãos a minha esposa, a minha amada, ponho nas tuas mãos a família de minha amada, a minha família, a família de meu irmão Vitor, a família, Senhor, da irmã Dayane. Ponho nas tuas presenças, Senhor, Deus eterno, esse povo que tem te buscado, clamado, honrado o teu nome com graça, com glória, se enchendo do teu poder e do teu Espírito. Peço ao Pai, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que o Senhor possa concluir agora nossas bênçãos nessa Páscoa, que Leshanah, Rabá, Bi Yerushalayim, que nós possamos no ano que vem estar em Jerusalém, se não for nessa Jerusalém da terra, possa ser na Jerusalém da glória, aquela Jerusalém que há de descer do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, para pousarmos eternamente lá, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo os meus irmãos, abençoo este povo, abençoo essas crianças, que essas mulheres sejam como a Sara, seja como Rebeca, seja como Raquel, seja como Leia, prosperada na tua presença. Que os homens dessa casa sejam como Abraão, Isaac e Jacó, prosperem, cresçam e recebam vitória na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Acabou. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.